Você pergunta e nós respondemos. Temos aqui uma pergunta de alguém que não se identifica, mas mostra ou declara o seu sexo. É uma mulher. Ela diz assim: fale sobre as igrejas que começam o culto às 19 horas e que terminam às 23 horas ou mais. Muitos louvores e pouca palavra. Isso é certo? Nossa resposta é que não é certo. É verdade que cada igreja tem a sua liturgia própria e nós devemos respeitar, mas admitimos que um culto que comece 7 horas da noite e vá até às 11 horas da noite, eu acho que mais parece um culto de vigília do que um culto normal. Agora, temos a palavra de Deus em 1 Coríntios 14, versículo 40. Paulo recomendando aos cristãos da cidade de Corinto que no culto que prestavam a Deus, que se fizesse tudo decentemente e com ordem. Então, há certos líderes religiosos que, ostentando um tipo de espiritualidade maior do que as dos demais, eles dizem à igreja numa efusão de alegria: olha, aqui nós temos horário para começar, mas não temos para terminar. Fica na ação do Espírito Santo. Como é bonito ouvir estas palavras. E aí é o que acontece aqui. Canta-se, 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 e quando vão dar oportunidade para o pregador entregar a palavra, já não lhe sobra tempo, porque o tempo todo foi ocupado com outras coisas que, embora secundárias, tomaram o primeiro lugar. Então é preciso conhecer que na igreja não estamos prestando um show, não estamos ali para nos exibir, estamos ali para louvar. Se o pastor determinar que em certo culto, em vez de o conjunto, ou a banda, ou o coral cantar apenas um número menor de hinos, será que você vai se revoltar? Porque o pastor tem que atender a todos, porque senão alguém sai da igreja triste. Vamos ter horário para começar, vamos ter horário para terminar. Ocasionalmente pode ocorrer um pouquinho mais, mas sempre dentro daquela ordem que deve caracterizar tudo quanto nós fazemos para Deus. Eu digo a esta irmã que é um critério pessoal adotado pelo dirigente. Entretanto, nós temos a palavra de Deus dizendo para fazermos tudo com decência e com ordem. Existe uma expressão ou uma palavra usada nos cultos afros, que é com relação a um líder que é chamado de pai de santo, como uma pessoa que revela o futuro, a quem as pessoas usam para pedirem conselhos. O que a Bíblia diz a respeito disso? Bom, a Bíblia não usa, não conhece essa expressão pai de santo. Essa pai de santo, essa expressão pai de santo, ou esse título, é um título recente provindo dos chamados cultos afros, que afloraram aqui no Brasil quando o Brasil colonial, querendo mão de obra, foi buscar na África mão de obra escrava. E aí, os escravos ou os africanos chegados
tinham suas maneiras peculiares de cultuar os seus deuses e, com o tempo, passaram a adotar aqui no Brasil, surgindo então entidades ligadas a estes grupos que vieram de fora. E a expressão pai de santo indica, sim, um homem, um líder que é procurado. É procurado com finalidades não muito recomendáveis, por exemplo, amarrações e amorosas, ou a mulher ou o homem quer que o seu par, que está meio indiferente, se ligue a ela. Outros procuram dizendo que estão possuídos ou perturbados e querem fazer uma limpeza de corpo, uma limpeza de residências, querem uma cobertura de caminhos. São modos, práticas que muito comuns aqui nos cultos afros, principalmente entre nós, os brasileiros. Agora eu quero deixar uma palavra, o que diz a Bíblia sobre o assunto. Nós temos apresentado aqui o capítulo 18 do livro de Deuteronômio como um capítulo que mostra que Deus não se agrada desse tipo de culto. Entre ti, no meio do povo de Deus, não deve se achar adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, não deve se achar encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Quem pratica tal coisa, comete abominação diante de Deus. E por estas abominações, que são coisas detestáveis, o Senhor pode lançar fora tal pessoa de diante dele, porque não se agrada desse tipo de culto. Então eu quero dizer, meu prezado ouvinte, por que procurar um pai de santo para obter conhecimento do futuro, se você tem uma Bíblia na mão, que você pode saber o passado, o presente e o futuro? É só você ler os capítulos 24, 25 de Mateus, pode ler o capítulo 17 de Lucas, o capítulo 13 de Marcos, dar uma olhada no livro do Apocalipse, que você tem todo o futuro apresentado. E não vai fugir daquilo, porque aquilo é revelação de Deus. Céus e terra passarão, disse Jesus, mas minhas palavras não vão de passar. Então estejamos certos que você tem uma palavra segura, a Bíblia, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você estiver oprimido, você tem um aconselhamento bíblico para orar, clamar a Deus, para diante de Deus expor o seu problema e obter dele a solução dos seus problemas. Salmo 65, versículo 2, ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Então, todos podemos obter solução da parte de Deus. E a última pergunta que respondemos é, geralmente quando as pessoas falam de alguém conhecido que tal pessoa morreu, e dizem mais que consolando parentes, eventualmente colegas, dizem, morreu, mas ele descansou, estava sofrendo muito. É verdade que morrer implica em descanso? Nós queremos dizer que, de acordo com Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, sim, para as pessoas que receberam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Diz lá, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor para que descansem
de seus trabalhos, de suas fadigas e as suas obras os acompanhe. Então aqui está, há descanso, porque a pessoa sobe ao encontro de Deus no céu e vai estar com Ele. Paulo disse na sua carta a Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é isto muito melhor. Capítulo 5 de 2 Coríntios, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, falando do nosso corpo, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna nos céus. Não vamos ficar vagando no espaço sideral. Vamos para uma casa. Versículo 5, aliás, versículo 6. Enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor.